Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a nossa aula de higiene do cuidador. A gente vai demonstrar aqui algumas técnicas de como fazer a paramentação também do cuidador. O que seria a paramentação? A paramentação é quando a gente se protege utilizando os equipamentos de proteção individual para que você, cuidador, trabalhe de forma segura no seu dia a dia com o paciente. Então, nós vamos seguir aqui a técnica e na ordem correta para que você aprenda qual é a ordem correta. Será que primeiro eu coloco a máscara ou o avental ou o óculos de proteção? Como que funciona? Então, a gente vai aqui agora começar desde a primeira etapa, que seria através da lavagem das mãos, a desinfecção, né, das mãos, higienização com o uso do álcool em gel. Aqui eu vou demonstrar para vocês a técnica utilizando do álcool em gel, porém quando a gente faz uso do sabão, do sabonete, é a mesma técnica. Então a técnica permanece a mesma. Vou pedir até para que você repita essa técnica comigo, para que a gente aprenda juntos e grave essa ordem. Tem uma ordem correta, mas a gente também vai apresentar para você o passo a passo para que você tenha esse conteúdo aí e no seu dia a dia, para que você não esqueça e pratique sempre, para que assim seja garantido que você esteja limpando, desinfectando, retirando todas as bactérias, vírus que pode estar nas mãos. Tá? Então, a primeira técnica seria da lavagem das mãos, que é o que a gente vai fazer agora. E por que a gente fala dessa aula? Qual que é a importância dessa aula? É que a gente consiga garantir que o profissional da saúde, que o cuidador, ele esteja protegido para que ele venha voltar para casa saudável, com saúde e que não se contamine também ali numa troca de fraldas ou no momento em que ele vai alimentar o idoso ou que seja qualquer outra pessoa que ele esteja cuidando. Então, em muitos momentos, o cuidador ele se expõe ao risco de se contaminar. Muitas vezes, quando a gente vê um profissional dando banho, então a gente sabe que ali é um momento muito sensível e que pode ter contato com algumas secreções, com alguns fluidos do paciente e que isso pode acarretar e trazer doenças. Por isso, nestes momentos, a gente precisa estar totalmente paramentados. Então, a gente vai seguir aqui um passo a passo, acompanhe aí comigo, repita também essa técnica, anote para que você não esqueça. Vamos lá? Então, no primeiro momento, o que a gente vai precisar? Retirar todos os adornos. Então, se você estiver utilizando relógios, anéis, a gente precisa retirar. Então, estou tirando aqui o meu anel. E aí a gente vai começar pela técnica da desinfecção, da lavagem das mãos. Para isso já é melhor até que eu já prenda os cabelos, porque o cabelo solto muitas vezes ele pode também ficar contaminado. Ali a gente pode ter alguns vírus, bactérias que depois no trajeto até mesmo de casa a gente pode levar essas bactérias até mesmo para a nossa família. Por isso tem que ter esse cuidado. Então a gente prende os cabelos para facilitar até mesmo o nosso trabalho ali com esse idoso também. E a gente vai fazer agora a técnica com o álcool em gel. Como eu comentei, é a mesma técnica quando a gente vai fazer ali a lavagem com água e sabão. E qual que é a diferença, Camila? Quando que eu posso usar o álcool em gel e quando que eu devo lavar as mãos? A lavagem das mãos a gente precisa fazer toda vez que a gente vê sujidades. O que seriam sujidades? Que a gente vê a nossa mão suja. Isso aí eu preciso fazer a lavagem das mãos com água e sabão. Porém, em alguns momentos, a gente, até mesmo agora, depois que a gente tem passado pela pandemia da Covid-19, o álcool em gel tem sido ali nossa ferramenta de todos os dias. Em todos os momentos, a gente tem utilizado o álcool em gel. Por isso, o que eu aconselho como enfermeira é que no cuidado com o idoso ou com qualquer pessoa que você esteja cuidando, seja ela também uma criança, de preferência lavar as mãos, mesmo que não esteja vendo sujidades, porque você está dentro de uma casa ou dentro de uma casa de repouso, de uma instituição de longa permanência, ou você que está com uma criança também numa escola, você tem acesso à água, ali ao sabonete, você pode então fazer essa lavagem. Mas então a gente vai repetir aqui a técnica com o álcool em gel. Então o que eu vou precisar fazer? Primeiro eu vou
colocar o álcool em gel na mão, uma quantidade que seja suficiente para que a gente consiga fazer a limpeza de toda... A gente precisa garantir a limpeza de todos os lados da mão. Da mesma maneira, o sabonete ou o sabão. Então, primeiro, a gente vai esfregar, repetir ali 5 vezes. Então, palma com palma. Depois a gente vem para o dorso da mão, de um lado, do outro, aproximadamente 5 vezes. Depois eu venho de encontro, olha, palma com palma, e eu vou fazer esse movimento entre os dedos. Perceba que eu estou higienizando todos os lados da minha mão. Qual que seria o próximo passo? Vou fazer esse movimento, olha. Tá vendo? A gente cruza aqui os dedos e faz esse movimento e vice-versa. Do outro lado a gente também precisa fazer. Depois, o que ficou de fora? O polegar, eu ainda não limpei. Nessa técnica que a gente já fez, não pegou o polegar. Então, eu preciso também higienizar o polegar. Vou para outra mão, novamente. E aí eu tenho as pontas dos dedos. E aí eu venho aqui com as pontas, né, as digitais. Eu faço esse esfregaço aqui, nessa outra mão também. E por último, o que ficou de fora? Ficou de fora o punho, né? Então imagina, se eu estivesse de pulseiras, de relógios, esse movimento já seria ruim de fazer. Então por isso que a gente tem que retirar todos os adornos. Pronto. O álcool em gel, ele tem um benefício que ele tem a secagem, né? Ele já seca, conforme a gente vai fazendo ali a técnica, ele já seca. Então, agora se for com água e sabão, aí você precisa garantir que você não vai se contaminar na pia, que muitas vezes é uma pia que já está suja. Então, garantir que você não vai encostar as mãos na pia, garantir que você vai ter um papel para que você seque, um papel toalha, para que você faça a secagem das mãos sem ter que secar na roupa ou em alguma toalha que muitas pessoas usem, porque senão a gente acaba invalidando a técnica de desinfecção das mãos, de higienização das mãos. Perfeito? Então, a gente vai agora continuar com o processo de técnica de paramentação. É assim que a gente chama o processo de se paramentar, de se vestir de uma roupa que vai trazer, como eu comentei, segurança para esse profissional da saúde. Então, aí qual que seria a técnica? Será que eu posso colocar todos os materiais de uma vez só, sem ordem, de uma maneira assim sem ser pensada? Não, não podemos. E é isso que agora você vai aprender. Perfeito, então agora a gente vai começar com a parte do avental. Eu sei que eu já estou usando o avental, mas é um avental de tecido em que a gente sabe que até mesmo falando de alguns vírus, não falando somente do vírus da Covid-19, que ele pode permanecer na roupa, mas todos os outros vírus, bactérias, eles podem permanecer na nossa roupa. Essa roupa, muitas vezes, eu vou levar para minha casa e eu vou fazer a lavagem dela, né, de uma forma sempre separada das roupas, das demais roupas da família, sempre somente essa roupa, né, de forma única, para que a gente também não ofereça risco para a nossa família. Então, a gente vai mesmo assim. Então, por exemplo, vou trazer aqui um exemplo de caso que a gente vai precisar usar o avental, que seria, como eu comentei, no banho, numa troca de fraldas. Essa é a recomendação, que a gente use avental descartável. Esse avental, como o nome dele já diz, ele é um avental descartável. Então, diferente desse que a gente faz a reutilização, o de tecido, esse aqui a gente vai usar uma vez e vai descartar, tá? Então, aqui eu vou colocar o avental por cima da minha roupa. Tá vendo que esse avental, ele é de manga longa. Então, esse é o que mais a gente consegue garantir a proteção para que a gente garanta que os braços também estejam protegidos. Aqui ele tem umas pontinhas para que a gente consiga amarrar e ele não fique atrapalhando até mesmo ali no movimento, naquilo que você já esteja fazendo com o seu paciente. Pode ser ele tanto um idoso quanto uma criança, como eu comentei. E aí, ok. Então, eu já lavei as mãos ou já usei o álcool em gel, já coloquei o avental e agora qual é o próximo? O que eu devo colocar? E aí agora eu preciso colocar a máscara. Então eu venho aqui
Sempre, eu nunca vou colocar a máscara, até depois eu vou mostrar como a gente retira essa máscara. Então a gente está se paramentando e depois eu vou ensinar como retirar todo esse material. E aí então a gente sempre pega pelas laterais, pela parte elástica da máscara e a gente vai proteger o nariz. E aí aqui a gente pode ajustar para ficar bem protegido, protegendo também a boca, certo? A gente tem outros tipos de máscara também, que seria a máscara de tecido. Existe também a máscara N95, que a gente fala. Eu vou tirar só um pouquinho para eu falar e depois eu coloco. A gente também tem a máscara N95, que seria uma máscara que ela tem uma proteção aumentada e a durabilidade dessa máscara e o tempo de permanência de uso dela é aumentado. Sempre vai depender muito também do que o fornecedor orienta. Então a gente sempre vai seguir o que? Os protocolos e ali o manual de cada produto que a gente vai utilizar. Então essa máscara descartável, ela tem filtragem para proteger contra respingos, contra fluidos que possam vir em direção do nariz e boca. Porque a principal via de transmissão dos vírus, de doenças causadas, que sejam infecto-contagiosas, que a gente chama, ela acontece através do nariz, da boca e também dos olhos. Então, quer dizer, se eu protejo somente o meu nariz e a minha boca, eu deixo de fora os meus olhos. Então, imagina se a gente estiver numa situação de banho, um banho no leito, ou um banho de aspersão, que é quando o paciente ele pode ser levado até o chuveiro. Ali, como a gente tem água, a gente tem respingos durante o banho, a gente precisa proteger também os nossos olhos. Mais uma vez, para garantir a segurança desse cuidador, de você que vai estar ali prestando essa assistência. Então, para exemplificar para vocês, eu vou colocar aqui a máscara novamente, depois a gente vai colocar os óculos de proteção e depois a gente coloca a touca, que seria a touca descartável para a gente proteger o cabelo, tá? Como eu disse, o cabelo também tem potencial de contaminação, por isso que a gente precisa utilizar também da touca. Então aqui a gente volta a colocar a máscara, a gente vai colocar o óculos de proteção. A gente fica cheio de coisas, mas realmente isso é a forma que a gente vai conseguir garantir a proteção. E a luva. Depois, perfeito, garanto que protege todo o meu cabelo. Assim a gente tem a proteção total. E assim a gente consegue fazer a proteção total. Então eu tenho o meu cabelo protegido, os meus olhos protegidos, nariz e boca também. E aí a gente precisa colocar a luva. Agora eu vou fazer uma simulação, somente vocês vão ver as minhas mãos, para que a gente consiga mostrar técnicas de como colocar as luvas e depois eu vou começar a mostrar para vocês como eu vou me desparamentar, como que eu vou começar a retirar todo esse material. Perfeito. Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente coloca as luvas, como que a gente calça as luvas. Então, a gente tem dois modelos de luva, tá? A gente tem uma luva, que seria a luva descartável, que ela vem naquelas caixinhas com 100 pares. Então, essa luva, ela não é estéril, porém, ela tem a função de proteger o profissional da saúde. Então, a gente pode utilizá-la em momentos em que a gente vai fazer procedimentos, como eu comentei, da troca de fraldas, no momento do banho, muitas vezes para fazer a medição de glicemia capilar. Nestes momentos, a gente pode usar essa luva que não é estéril. Então, aquela luva que vem na caixinha, ela não é estéril. A gente tem um outro modelo de luva que se chama luva cirúrgica estéril. Ela tem os tamanhos, até a medição dela é diferente. A luva que eu apresentei para vocês, essa daqui, a gente tem nos tamanhos P, M, G, de vários modelos, com talco, sem talco, para pessoas que têm alergia ao látex, então ela é de vinil, de outros materiais. E aí a gente tem essa outra luva, que é a luva estéril, que ela é mais utilizada em procedimentos
invasivos, procedimentos que vai ter contato com uma ferida aberta, fazendo um curativo de um paciente. Por quê? Por ela ser estéril, a gente garante que a gente não vai estar levando nenhuma bactéria para uma ferida já aberta, uma ferida que já está precisando ter cuidados. Então, essa daqui dificilmente um cuidador vai precisar utilizar, por conta de que isso não engloba na função do cuidador. Então, o cuidador, ele vai ajudar e auxiliar o paciente nesses momentos de rotinas diárias. Ele não tem a formação para que ele venha realizar curativos. Por isso, eu estou apenas trazendo para vocês num modelo mesmo orientativo e de conhecimento. Mas o cuidador, ele vai trabalhar mesmo com a luva não estéril, que é a luva convencional, que a gente acha até mesmo nas farmácias, nas drogarias, certo? Então aqui pra gente calçar as luvas não tem muito segredo, porque como ela é uma luva que ela não é estéril, a gente pode calçar pensando que ela por fora ela já não tá estéril, né? Então a gente vai coloca protegendo aqui a manga, o punho do avental. Por quê? Porque daí eu não tenho risco de ter ali a contaminação, né, vindo através do meu punho, que pode ficar exposto se eu não colocar de forma correta. Vou colocar as duas luvas para que vocês vejam. É sempre bom utilizar, essa daqui é uma luva tamanho médio, mas utilizar a luva proporcional ao tamanho da sua mão, porque vai facilitar no dia a dia, na sua prestação ali de serviço para o paciente. E aí aqui a gente vai colocar outra luva, mais uma vez protegendo o punho. Perfeito? Então, estou aqui com as duas luvas, fiz o procedimento, era uma troca de fraldas, eu toda paramentada, como a gente tinha colocado sobre a questão da touca, né, e toda a máscara, os óculos também. E aí, então, eu fiz o procedimento, eu preciso retirar essa luva. Então, imagina que agora ela está contaminada. Então, eu não posso mais tocar com essa luva em outros locais, por exemplo. Perfeito, então agora a gente já calçou as luvas, a gente já realizou o procedimento, eu não estou de máscara e de óculos agora, por conta mesmo para conseguir passar aqui a mensagem para vocês de uma forma clara, mas imagina-se que estarei então, após o término do procedimento, toda paramentada, né, protegida para que eu não venha me expor. Então, a primeira coisa que eu vou precisar retirar, imagina que são as luvas, porque ela vai estar super contaminada, ela vai ter vírus, bactérias. Eu não posso pegar com essa luva contaminada em outros lugares. Por exemplo, pegar no frasco de álcool em gel, eu não posso pegar em maçanetas, eu não posso relar em nada, nem mesmo fazer qualquer toque em mim mesma, porque eu vou estar me contaminando ainda mais. Então, eu preciso garantir que eu vou retirar essa luva de forma segura para que eu não me contamine, certo? Então, aí como que a gente vai fazer a retirada das luvas? Imagina-se que ela vai estar toda contaminada na superfície, eu preciso garantir que a minha mão, que está protegida e limpa, ela não vai ser contaminada com esse fluido, essa bactéria que está nessa luva. Então, eu venho aqui, eu vou retirando essa luva. Percebam que em nenhum momento eu estou tocando na minha mão limpa, né, por baixo da luva. E eu vou retirar ela dessa maneira. E eu vou fazendo aqui, ó, como um saquinho com essa outra mão. Aqui, certo? E aí, como que essa minha mão tá totalmente limpa, eu não contaminei ela nessa retirada. E como que eu vou fazer agora a retirada dessa outra mão sem me contaminar? Então, eu preciso vir aqui, ó, por baixo na parte limpa, e eu vou tirar fazendo um saquinho, certo? E pego aqui nessa parte de dentro. Então, perceba que em nenhum momento eu coloquei as mãos na parte externa da luva. Isso garante o quê? Que as minhas duas mãos estão limpas. Então, feito isso, eu preciso descartar. Faço o descarte dessa luva para que em um recipiente próprio, com o saco identificado, para que também a pessoa da limpeza, da higiene, que vier retirar essa luva, que ela não venha se contaminar também. E assim, dessa mesma forma, eu preciso descartar todo esse material, toda essa paramentação, como o avental, como a máscara, caso seja máscara descartável,
a touca, eu faço toda essa retirada e faço esse descarte no mesmo lixo que eu joguei a luva. Certo, pessoal? Então aqui a gente falou sobre a técnica de desinfecção das mãos, que seria a lavagem das mãos, o uso do álcool em gel, a técnica correta para que a gente garanta que as nossas mãos estejam perfeitamente limpas. Todas as vezes em que a gente faz a paramentação, depois disso é necessário fazer a lavagem das mãos, utilizando daquela mesma técnica. Então você não pode sair do quarto do paciente ou depois de uma troca de fraldas, que seja de uma criança, sem lavar as mãos, mesmo que você já utilizou da luva. A luva garante a proteção, só que ainda assim a gente precisa fazer a lavagem, porque depois a gente retirou o avental, retirou o óculos, isso poderia estar contaminado também. Então, por isso que é necessário fazer a lavagem das mãos antes e depois do procedimento. E algumas condutas sobre a higiene do cuidador seria que garanta sempre que as suas unhas estejam bem aparadas, não estejam longas, porque isso traz um risco tanto para você profissional, porque debaixo das unhas podem acumular sujeiras, por isso que na técnica da lavagem das mãos a gente fez este movimento para tentar garantir que a gente vai conseguir limpar ali debaixo das unhas. Agora, se for uma unha longa, a gente não consegue fazer e garantir essa limpeza. E também por conta de que isso pode trazer lesão. A gente pode ferir o paciente no momento do cuidado, seja ele um idoso, uma criança, que tem a pele mais fragilizada, então a gente tem que tomar esse cuidado. Sempre garantir que as unhas estejam feitas, isso mostra também que você é uma pessoa que cuida de você mesmo. A gente sempre fala que um cuidador, antes que ele venha cuidar de alguém, ele precisa se cuidar, porque senão ele não consegue cuidar de outro. Por isso, garantir que esteja com um avental, com a roupa sempre limpa, garantir que esteja usando sapatos fechados, sempre o cabelo preso, em todos os momentos, porque muitas vezes a gente tem até mesmo alguns pacientes que podem, seja ele também uma criança, pode tentar puxar os cabelos. Os adornos, pode usar sim, só que sempre pequenininho. Não usar brincos de argola, porque sendo uma criança ou até mesmo um idoso sem querer, ele pode puxar esse brinco e pode trazer aí um ferimento para o cuidador. Então, todos estes cuidados são muito importantes. Inclusive também a questão do perfume. Usar perfume é muito bom, isso mostra que você também ali tomou banho, né? Tem aquele cheiro bom, só que não em excesso. Quando a gente fala desse público, desses pacientes, muitas vezes eles são alérgicos. Então a gente precisa garantir que a gente esteja assim, com um cheirinho agradável, mas não em excesso, para que a gente também não venha irritar ali, né, e trazer um problema maior para esse paciente. Então, a gente encerra aqui essa aula sobre higiene do cuidador e nos vemos na próxima aula. Muito obrigada, tchau, tchau!